Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por letra A. Osmose, por envolver apenas o transporte do solvente. Fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida. C. Exocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. Ou, desculpa, exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. D. Pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. E é difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Qual vocês acham que é? Lídia falou letra E. Vamos ver o que Karen e Caroline acham. Bom, gente, a resposta correta é a letra A. Porque a osmose, né, ela é o movimento do solvente, nesse caso aí seria a água, através da membrana que vem do meio menos concentrado, que é o feijão com mais água, para o mais concentrado, que seria a batata. Então, assim, né, a parte da água que está contendo o sal é absorvida pela batata. A B não é porque a fagocitose é a ingestão das partículas sólidas por uma célula. A C, exocitose, não é porque exocitose é o processo de eliminação de substâncias de uma célula e não de absorção. A pinocitose, ela é uma absorção de líquidos, né, que ocorrem, como se diz, pelas células animais, que não é o caso da batata, né, já que é um vegetal. E a difusão, né, que ela é o transporte do soluto, que aí no caso seria o sal, mas esse processo, né, que está sendo envolvido aí foi o transporte do solvente, que no caso seria a água, que ocorreu por parte da osmose. Muito bem. Vamos lá. Questão 2. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas.
O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucariotos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgenes em leveduras? Letra A, o lisossomo. B, mitocôndria. C, peroxissomo. D, complexo golgiense. E E, retículo endoplasmático. Lígia B. Caroline, cadê você? B. Ok, a resposta correta é a letra B, mitocôndria. Porque, né, as mitocôndrias elas possuem um DNA próprio, né, e a capacidade de sintetizar proteínas. Então, elas poderiam receber esses transgenes, né, que no caso das plantas seriam os cloroplastos, né? Os lisossomos não são porque eles são responsáveis pela digestão intracelular e ele não possui DNA próprio, né? O peroxissomo também não, porque ele é responsável por oxidar as substâncias tóxicas, né? E ele também não tem um DNA. É, o complexo de Golgi também não, porque a função dele é modificar e empacotar as proteínas, né? E ele também não tem DNA próprio. O retículo endoplasmático, ele participa, né, da síntese e transporte, quer dizer, de proteínas e lipídios, mas também não possui um DNA. Então, a alternativa correta, a letra B, mitocôndria. Karen está digitando.
Vamos para 3, então. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes como a planta original, e o grupo cultivado do escuro apresentava folhas amarelas. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram, letra A, o genótipo e os fenótipos idênticos, B, os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes, D ou C, diferença nos genótipos e fenótipos, e D, o mesmo fenótipo e apenas 2 genótipos diferentes, e E, o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos. Lígia falou letra B. Caroline, letra B também. Karen, letra B. Muito bem, todas estão corretas, né? Genótipos idênticos e fenótipos diferentes, até porque né, a planta ela era um clone, então ela vai ter o mesmo DNA, mas as cores das folhas elas vão mudar por causa da influência da luz do ambiente, né, na produção que ocorre da clorofila. Né? A letra A não é porque o genótipo é o mesmo, mas o fenótipo vai mudar devido à falta de luz. Né? A C também não é porque o genótipo é idêntico e apenas o fenótipo que, no caso, vai mudar. A letra D, ela é o contrário, né, do que se ocorre, da correta, no caso que seria a B. E a letra E, não há variedade genética entre clones, né? Vamos para 4. Em um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta a alta quantidade de radiação liberada por um aparelho de raios-x em funcionamento. Posteriormente, ela engravidou e seu filho nasceu com grave anemia. Foi verificado que a criança apresentava a doença devido à exposição anterior da mãe à radiação. O que justifica, nesse caso, o aparecimento da anemia na criança? Letra A. A célula-ovo sofreu uma alteração genética. B. As células somáticas da mãe sofreram uma mutação. C. As células gamética materna que foi fecundada sofreu uma mutação. D. As hemácias da mãe que foram transmitidas à criança não eram normais. E. As células hematopoéticas sofreram alteração do número de cromossomos.
Karen. Vamos lá, vamos corrigir. Já respondo a dúvida de Carolina. Bom, vamos. A letra A não é, porque a mutação ela ocorreu antes da fecundação e não após. A letra E não é também, porque as alterações nessas células, né, nas células hematopoéticas, afetariam somente a mãe. A B, as células somáticas da mãe sofreram a mutação. Células somáticas, elas não são herdadas pelos filhos, tá? E a D, as hemácias da mãe, transmitidas a crianças, as hemácias, elas não são passadas para o feto e nem tem núcleo também. Então, a alternativa correta é a letra C. Por quê? Porque essa radiação ela afetou, né, os óvulos da mãe e quando um deles foi fecundado, infelizmente, transmitiu a mutação para o filho. Né? As células somáticas, Caroline, são células, como se diz? São as células reprodutivas. Né? Ou células reprodutivas, não, desculpa. São as células que não. Todas as células, menos as que são reprodutivas, né? Que são as células que formam os tecidos, os órgãos do nosso organismo. Então, a célula da pele, a célula do órgão. Somente os óvulos, né? E os espermatozoides que não são células somáticas. Para 5. Os frutos da pupunha têm cerca de 1 grama em populações silvestres no Acre, mas chegam a 60 gramas em plantas domésticas por populações indígenas. No princípio, porém, a domesticação não era intencional. Os grupos humanos apenas identificavam vegetais mais saborosos ou úteis, e sua propagação se dava pelo descarte de sementes para perto dos sítios habitados. A mudança de fenótipo, tamanho dos frutos, nas populações domesticadas da pupunha deu-se porque houve, letra A, introdução de novos genes, B, redução da pressão de mutação, C, diminuição da uniformidade genética, D, aumento da frequência de alelos de interesse e E, expressão de genes de resistência a patógenos. Pessoal, bora lá.
Karen, Beatriz. Gente, então vamos lá. Vai. A alternativa correta dessa é a letra D. Aumento da frequência de alelos de interesse. Por quê? Porque a seleção que foi feita aí pelos humanos, né, ela aumentou a frequência dos alelos que eram responsáveis pelos frutos maiores. A não seria porque não houve essa introdução artificial dos genes. A B também não seria porque essa taxa de mutação ela não é o fator, né, que, que a questão traz. A C, diminuição da uniformidade genética. Esse processo de seleção, ele aumenta a uniformidade e não diminui, né? E a característica foi que foi, né, no caso selecionada, foi o tamanho da fruta e não a resistência delas. Vamos, 6. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é, predominantemente, composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos dos grupos citados é letra A, existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. B, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. C, desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. D, capacidade de controlar a temperatura corporal. E respiração realizada por pulmões foliáceos. Karen.
Tá bom, Karen. Vamos lá. A resposta correta é a letra B, né? Os animais do deserto, eles vão conservar a água e vai eliminar ácido úrico na urina, né? A B não é, porque isso seria uma desvantagem, né? Ou, desculpa, a A não é, porque isso seria uma desvantagem, pois causaria a perda de água, né? Quanto mais glândulas sudoríparas, mais eles iriam suar, né? É, a C, embrião com ovo, né? Essa não é, porque essa é uma adaptação dos animais terrestres, né? Uma adaptação para os animais terrestres, mas não exclusiva ali do desses animais terrestres, que é no deserto também, né? É terrestre. O controle da temperatura corporal, os animais, né, do deserto. Aí, quando fala em temperatura, controlar a temperatura, os répteis, né? Eles são. Eu esqueci a palavra, mas eles dependem da temperatura do ambiente para regular a sua temperatura corporal. Então, não seria. E esses pulmões foliáceos, né, da questão E, da letra E, não é porque esse pulmão ele é presente mais nos artrópodes, não, nas aranhas, nos e nos escorpiões. A 7. Leia o texto a seguir. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é a letra A, eutrofização, B, proliferação de águas, C, inibição da fotossíntese, D, fotodegradação da matéria orgânica e E, aumento da quantidade de gases dissolvidos.
Gente, a alternativa correta é a letra C, inibição da fotossíntese, né? Quanto menos luz, menor vai ser a fotossíntese das águas e das plantas. Então, isso vai ocorrer na queda na produtividade. A eutrofização não é porque eutrofização é excesso de nutrientes, né, em corpos d'água e não a falta de luz. A B também não seria porque esse escurecimento ele vai impedir a proliferação das algas, pois vai reduzir a luz, né? A D também não é porque a fotodegradação ela depende de luz, né? Então o escurecimento vai impedir esse processo. E a letra E também não seria, né? Aumento dos gases dissolvidos, porque a fotossíntese ela diminui o oxigênio que vai ser dissolvido na água. Karen, essa é a letra C, inibição da fotossíntese, porque, né, vai ter a menor quantidade de luz, então vai ter menos fotossíntese de águas ou de algas e de plantas, e assim vai ocorrer na queda da produtividade. A 8. Leia o texto a seguir. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesses ambientes, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, as que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são: letra A, aves; B, algas; C, peixes; D, insetos; e letra E, caranguejos.
Sim, isso mesmo, Karen. Né? Aqui ele pergunta quem são os produtores, né? Então, os produtores são as algas, né? Que são os produtores primários e vão realizar a fotossíntese e aí sustentando esse ecossistema da questão. Muito bem. Os restantes, né? A letra a C, a D e a E, elas são consumidores, né? Questão 9. Nos seres multicelulares, a mitose é um processo que tem como principal função, letra A, o movimento celular, B, a produção de gametas, C, a produção de energia, D, a expressão gênica e letra E, o crescimento. Gente, a alternativa correta é a letra E, o crescimento, né? A mitose ela vai gerar novas células, né, para o crescimento e para o reparo dos tecidos. A Caroline confundiu com meiose, né? Nós temos os termos mitose e, e a meiose, né? Que a meiose é, né, esse processo aí de divisão celular que vai dar origem à formação de células haploides e depois que origina uma única célula diploide, né, que é o gameta, tanto masculino quanto feminino. Mitose, Caroline, aqui, ó. Mas confunde mesmo, né? É só a gente lembrar. Mitose, crescimento de célula normal. Meiose, célula reprodutiva. Mitose, crescimento normal. Meiose, está para células reprodutivas. E para finalizarmos, a 10. Em organismos unicelulares, ó, divisão por mitose significa crescimento, regeneração, recombinação, reprodução ou gametogênese. 。 . 。 . 。. 。. . 。. 。. 。. 。. . 。 . 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 。 . . . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . . . . . 。 .
Ai, ai, viu, Caroline? Muito bem, gente. Todo mundo é a letra D. Todo mundo acertou. É, o crescimento, as células unicelulares, elas não vão crescer, né, dando origem às novas células. A regeneração é um tipo de reparo celular e é típico das células multicelulares, né? A recombinação, ela ocorre na meiose e não na mitose. E a reprodução, né, está correta, em seres unicelulares, elas vão originar um indivíduo idêntico, né? Então, isso aí seria meio que uma reprodução assexuada. E a gametogênese também não é, porque essa produção de gametas ela vai ocorrer na meiose. Gente, então estamos finalizando nossa última aula hoje, né? O que eu queria desejar para vocês de antemão é boa sorte no Enem. Na próxima semana nós conversamos, né, de como foi a prova de vocês. A gente vai falar também um pouco sobre as universidades, né, agora quais passos, né, que vocês vão seguir, né, qual universidade vão querer, curso, SISU, FIES, ProUni, né, as entradas. Com certeza, Lígia. Eu achei que vocês foram melhor segunda-feira nas questões de química e física, por incrível que pareça. Mas vocês foram bem também. Sisu e ProUni, isso mesmo. Sisu em primeiro, né? ProUni depois. Aí FIES, bem depois, né? FIES só pra rir. Nada, moça. Nada que uns 40 anos pagando aí não resolva. A Caroline. Ai, gente, vocês são uma graça. Calma, a gente vai se encontrar ainda semana que vem, né? Então, gente, no mais é isso. Um beijo, boa sorte para vocês. Que Deus abençoe aí vocês nas provas, nessa última etapa. Façam com calma, não precisa de pressa. Vocês têm até 6h30, de 1h30 a 6h30 para responder. Então, vamos fazer com calma as provas. E tchau, tchau.